Fala, parceria! Professor Vareta na área para falar de um tema delicado, crimes de guerra. Você viu na televisão os ucranianos retomando uma cidade, aqueles corpos no chão, você viu falar de bombardeio em uma área que poderia ser um hospital, e aí os russos falaram que na verdade era uma base militar, tudo isso, e veio a discussão do que são crimes de guerra. E é isso que eu vou discutir nesse vídeo com você depois da vinheta. Vem com o pai moleque, porque aqui é Geo Raiz Geografia com lousa e giz para falarmos sobre crimes de guerra. Mas antes, dois recadinhos. Primeiro, desculpa essa voz, a dor de garganta tá pegando, mas vamos garantir um vídeo aqui para vocês. E se inscreve no canal, deixa seu like, fortalece e vamos ao que interessa. Cara, não é porque você tá em guerra que vale tudo. Não é essa doideira, certo? Você já tem na primeira convenção de Genebra, lá em, olha a minha colinha, 1864, já tentando organizar, regulamentar, trazer alguma regulação para as guerras. Porém, o termo crime de guerra vai surgir só depois da Segunda Guerra Mundial. E é basicamente aquilo que não pode fazer mesmo em guerra, tá ligado? É as violações dos direitos humanos em tempos de guerra. A gente sabe que na guerra o barato é louco, muita coisa acontece. Mas existem algumas regras e quem descumpre faz crimes de guerra. Importantíssimo. Tudo que você está vendo na televisão são, além da guerra física, existe uma guerra de narrativas. O que um lado fala, o que o outro lado fala. Tem uma frase que é famosa, fala o seguinte: numa guerra, a primeira que morre é a verdade. É muito difícil você saber a verdade dos fatos, porque você vai ter uma guerra de narrativas acontecendo o tempo inteiro. Então eu não estou aqui para falar que a Ucrânia cometeu crimes de guerra, nem que a Rússia cometeu crimes de guerra. Tem gente para julgar isso depois. Eu quero só que você entenda o que são esses crimes de guerra. Fechou? Beleza. O termo crimes de guerra vai surgir na Convenção de Genebra em 1949. Cara, saímos da Segunda Guerra Mundial e ela foi muito traumática. Cara, morreu gente pra caramba e você teve lá os campos de concentração. Campo de concentração é um termo até bonito, porque alguns foram campos de extermínio, certo? Você teve todo o Holocausto judeu, os japoneses mataram gente e torturaram e fizeram seus campos de concentração com extrema crueldade. Então, tudo isso levou à necessidade dessas potências europeias, mas Estados Unidos, se juntarem e discutirem o que vale e o que não vale e criarem o termo crimes de guerra. Então, se você fizer algo que está colocado ali, que não pode ser feito, você está cometendo um crime de guerra. Certinho? Não esquece de... eu vou falar aqui dos exemplos de crime de guerra, mas é o seguinte, praticamente todo dia no meu Instagram eu estou fazendo revisão de geografia. Como assim? Eu escolho um tema, ou às vezes as próprias pessoas interagem comigo, escolhem um tema, e eu coloco 4 perguntinhas sobre aquele tema de teste. Sei lá, intemperismo físico e químico, lembra disso? Tipos de chuva, e vou trazendo, fiz um sobre o Oriente Médio. Cara, vai aqui, ó, bota aí a edição, professor.vareta é o meu Instagram, cola lá que você vai todo dia ter uma mini revisão só de olhar meus stories. Mas vem comigo de novo. Alguns exemplos de crimes de guerra. Faltou um S aqui, né? Exemplos de crime. Crime ficava melhor. Primeiro, ataque a alvos civis, ataque a feridos, ataque a prédios como hospitais. Tudo isso feito de forma intencional é crime de guerra. Daí vai ter a discussão lá daquela maternidade, que não era maternidade ou estava sendo usada como base. Sempre guerra de narrativas. Uso de armas químicas e biológicas. Cara, se você lembrar, na guerra da Síria, lá em 2012 ou 13, você teve denúncias de uso de armas químicas contra os rebeldes sírios, certo? Seria ali um exemplo de um crime de guerra cometido por um Estado. Além disso, tortura física e psicológica, genocídio. Nas guerras no continente africano, nas guerras civis ali no continente africano, é comum você ter estupros em massa como forma de violência e forma de guerra mesmo, como estratégia de guerra. Isso também já está tipificado como crimes de guerra. Então o que são crimes de guerra vai sendo recolocado, porque você vai tendo novas atualizações ali. Quando a gente fala Convenção de Genebra, é um conjunto de tratados atualmente. Dois
Duas cortes que você tem que saber, que podem aparecer na sua prova, podem aparecer nas reportagens, você não pode ficar perdido. A Corte Internacional de Justiça, a CIJ, é um órgão da ONU que ele julga não é o termo, mas ele media discussões entre estados. Vamos supor que eu arrumei uma treta com o meu vizinho, e aí eu vou lá no Tribunal de Pequenas Causas para a gente resolver a nossa treta. Aqui é onde os países fazem isso, então os estados tentam resolver. Só que diferente do Tribunal de Pequenas Causas, que o juiz vai bater o martelo, você tá certo, você tá errado, paga aquilo, faz aquilo, aqui não, ele não julga. Cara, os órgãos da ONU, eles são quase todos, tirando o Conselho de Segurança, consultivos ou órgãos de mediação de debate. A OMS pode impor alguma coisa? Mano, a OMS não impõe nada pra ninguém, tá na regra dela. A Assembleia Geral da ONU votou contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Vai acabar? Vai acabar nada, mano. É um órgão apenas consultivo, apenas de debate. E aqui é onde os países, é o órgão pelo qual os países fazem as discussões necessárias. Então o ideal, num mundo maravilhoso, o Putin e o Zelensky tinham que ter sentado aqui e conversado com a mediação da ONU para ver como se resolveria essa pendência sem ter um conflito, certo? Aqui também um país pode levar, sei lá, vamos por assim, ó, a Ucrânia vai lá na Corte Internacional e fala: ô Corte Internacional, temos um problema, a Rússia ocupou um território chamado Crimeia, que faz parte do território ucraniano. Vamos tentar trazer eles aqui para a gente fazer essa negociação e intermediar isso. Para isso que serve esse órgão. Quem julga alguma coisa de verdade é o Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional. Você vai ouvir muitas vezes como Tribunal de Haia. Haia é uma cidade na Holanda. É aqui que os crimes contra a humanidade são julgados. É aqui que os crimes de guerra são julgados. Interessante, ele julga pessoas e não estados. Eu não posso condenar uma população pelas cagadas feitas por um líder. Concorda comigo? Eu não posso condenar uma população inteira porque eu tenho um ditador maluco lá. Então, ele julga pessoas. Então você vai, sei lá, o Pinochet pode ter sido julgado lá pelos crimes que ele cometeu durante a ditadura Pinochet no Chile. Então você vai ter vários ditadores, generais. Isso de julgar pessoas não é novo. Se você pegar aqui pós-Segunda Guerra, você teve lá o Tribunal de Nuremberg na Alemanha, que julgou vários e vários líderes nazistas. Você teve similares no Japão. Então, esse tribunal vai julgar as pessoas que cometeram os crimes de guerra. Vareta, de alguma maneira, sei lá, o Vladimir Putin ou algum general dele pode vir parar aqui nesse tribunal? Pode, se for comprovado que isso ocorreu um crime de guerra. Porém, como eu disse, a disputa de narrativas é muito grande. É difícil você falar o que é verdade e o que não é numa guerra. Demora-se um tempo para que isso aconteça. Por isso não é tão simples assim. Certinho? Cara, vídeo curtinho, mas espero que você tenha entendido um pouco sobre esse assunto de crimes de guerra, a Convenção de Genebra que criou esse termo e criou o regulamento do que vale e o que não vale na guerra, alguns exemplos e algumas cortes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo. Cara, você não sabe, as entregas, que é o termo que a gente usa, do YouTube estão cada vez menores. Então toda vez que você curte esse vídeo ou que você manda ele para alguém, você ajuda demais os professores que produzem conteúdo de forma independente aqui na internet para vocês. Certinho? Beijo no coração e bora pra facu.